Pronto. Boa tarde, meu nome é Viviane Moreira, eu sou professora no Instituto de Informática na URGS e eu vou apresentar um material referente ao capítulo de recuperação de informação do livro das brasileiras em processamento de linguagem natural. O capítulo do livro, ele é um capítulo introdutório sobre o assunto, então eu vou falar das bases da área e tentei fazer o mais fiel possível ao capítulo para que a pessoa que está assistindo consiga acompanhar pelo texto. Então, vou apresentar uma introdução sobre o assunto, eu vou falar como que é um sistema típico de recuperação de informação, eu vou falar rapidamente dos 3 modelos clássicos e da metodologia de avaliação, que é muito importante na área, e, por fim, encerrar com algumas considerações. Então, começando pelo começo, uma breve introdução. A origem da recuperação de informação, ela está, se a gente for pensar, ela é inerente à humanidade, né? A necessidade de organizar a informação, que deu origem às bibliotecas. A gente tem a primeira biblioteca, data de 2000 antes de Cristo, 2600 antes de Cristo. Então, mostra que essa necessidade de organizar a informação, ela é muito presente na humanidade, e com as bibliotecas que a gente conhece atualmente, surgiu a necessidade de encontrar o material. Então, as bibliotecas começaram a crescer muito, e uma necessidade era, eu quero encontrar um livro que fale sobre o assunto que eu estou buscando. E aí, os mecanismos de busca, eles surgiram nesse contexto, de encontrar informação em bibliotecas. A recuperação de informação, então, ela é uma área da computação que trata de encontrar, a partir de grandes coleções, um material que geralmente é sob a forma de documentos textuais, ou seja, eles têm uma natureza não estruturada, e essa busca tem a ver com uma necessidade de informação. Então, alguém tem uma necessidade de informação que vai traduzir sob a forma de uma consulta, e essa consulta é que vai recuperar o material desejado. Então, o objetivo central da recuperação de informação é a busca, ou seja, a tarefa de encontrar um material relevante a partir de uma consulta do usuário. O nosso foco aqui vai ser em dados textuais, embora a recuperação possa ser não só de texto, pode ser de imagens, de vídeos, de proteínas, mas a gente vai focar aqui em informações textuais. Então, nesse sentido, a recuperação de informação tem muita relação com o PLN, porque ambas tratam de textos de linguagem humana. O que tem de diferença? Então, principalmente quanto à origem. Enquanto o processamento de linguagem natural já nasceu meio que dentro da inteligência artificial, a recuperação de informação, ela nasceu dentro da ciência da informação, da biblioteconomia, então a origem é diferente. E também o foco de PLN é mais amplo, e o foco da recuperação de informação é mais na parte da busca. Portanto, a tarefa central da recuperação de informação é casar a consulta do usuário com os documentos que vão ser potencialmente relevantes a essa consulta. A principal dificuldade é a incompatibilidade do vocabulário, ou seja, o vocabulário usado pela pessoa que está fazendo a busca pode ser diferente do vocabulário da pessoa que escreveu o documento que é relevante para aquela busca. E essa incompatibilidade do vocabulário, ela se deve principalmente a 2 fenômenos da linguagem. O primeiro deles é a sinonímia. Então, a gente tem palavras diferentes que são usadas para o mesmo conceito. Então, a gente tem esse exemplo, a fruta aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama por bergamota, mas eu sei que em outros lugares do Brasil é chamada de tangerina ou mexerica. Então, são sinônimos. O que acontece? Por que isso é prejudicial para a recuperação de informação? Se eu escrevo bergamota na minha consulta e o documento fala de tangerina, uma recuperação puramente léxica não vai encontrar o documento que fala de tangerina. Então, eu vou ter vai baixar a cobertura, então, a revocação, que a gente já vai entender mais o que é isso, da minha busca. O problema é a polissemia.
que é quando uma mesma palavra tem sentidos distintos. Por exemplo, manga. Então, pode ser a fruta, pode ser a manga da roupa, e aí o efeito negativo da polissemia na recuperação de informação é que se eu tiver uma consulta com manga, ela pode trazer documentos do sentido que não é o sentido desejado. Outro problema é a escala. Então, a gente tem que conseguir fazer buscas que sejam eficientes. Só um exemplo aqui, existem estimativas de que o Google receba 100 mil consultas por segundo e tenha 4,3 bilhões de usuários. Então, a gente tem que resolver o problema da escala também, embora eu não vá focar nesse problema hoje. Então, para combater a sinonímia e a polissemia, a gente tem lá 60 anos de história com propostas diferentes das mais diversas abordagens, com o objetivo de atenuar esse problema. A recuperação é baseada, então, na ideia de relevância. E a gente já deve ter ouvido falar essa frase aqui, que um sistema de recuperação de informação retorna os resultados em ordem de relevância. Mas essa informação não é precisa, ela não está correta, porque a relevância é um julgamento subjetivo feito pelo usuário. O sistema não tem como saber o que é relevante e o que não é relevante. Só quem pode saber é o usuário. Esse julgamento é subjetivo, pode variar de uma pessoa para outra, pode variar até para a mesma pessoa, faz a mesma consulta em momentos diferentes, ela pode julgar que um documento é relevante no momento e que não é relevante em outro momento. Então, quem pode julgar relevância é somente o usuário. A relevância pode ser binária, ou seja, eu digo é relevante ou não, ou pode ter múltiplos níveis. Eu posso dizer, esse é muito relevante, esse é mais ou menos relevante, esse é marginalmente, esse não é relevante. Então, pode ser binária ou em diversos níveis, é subjetiva, como eu já falei, e a ordenação que os sistemas de busca fazem é por uma medida de similaridade. Então, eles vão ter uma métrica de similaridade, uma função de ranking, que vai comparar a consulta com os documentos. Então, o correto é dizer que eles retornam em ordem decrescente de similaridade. E essa similaridade, ela precisa basear-se em evidências que a gente consegue calcular. Então, eu vou olhar a distribuição dos termos dos documentos, posso olhar logs de buscas, posso olhar uma infinidade de coisas que eu consiga calcular. E a expectativa é que a medida de similaridade do sistema tenha uma correlação positiva com a noção de relevância dos usuários. Então, e quando isso acontece, isso significa que o ranking montado pelo sistema, ele é um ranking bom, ele vai colocar os documentos relevantes no topo. Então, aqui quando a gente fala também em documentos podem ser sentenças, podem ser tweets, podem ser receitas, podem ser um livro inteiro, pode ser a unidade de indexação a gente que vai definir. Então, como é que é um sistema típico de recuperação de informação? Então, aqui de um lado eu tenho uma usuária e do outro lado eu tenho uma coleção de documentos textuais. Essa usuária faz uma consulta, o sistema consulta os documentos e retorna que para ela uma lista ordenada de resultados. Mas o que tem aqui dentro? O que acontece aqui dentro desse sistema? Primeiro, a gente tem uma etapa que ocorre offline, ou seja, precede esse momento aqui da busca. Então, nessa etapa offline, os documentos da coleção, eles são pré-processados e para depois serem indexados, e esse índice preparado previamente é que vai servir às buscas. Então, quando a consulta é recebida, ela também é processada, e aí ela é feita a busca no índice e o ranking é gerado. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre essas fases aqui dentro. Então, primeiro a fase de pré-processamento. Eu vou passar meio rapidamente pela fase de pré-processamento, porque ela também é coberta por outras seções do livro. Aqui a gente está falando do pré-processamento tradicional. Hoje em dia, a gente tem feito cada vez menos pré-processamento quando a gente está usando modelos de linguagem. Então, o pré-processamento tradicional
as etapas mínimas que tipicamente ocorrem são a tokenização, então eu vou separar o meu texto em tokens. Nessa fase, tipicamente, a gente descarta a pontuação, a gente usa comumente bibliotecas que são baseadas em expressões regulares. Uma tarefa, um método bem simples seria separar os caracteres de pontuação, mas isso causa alguns problemas. Por exemplo, como é que eu reconheço um e-mail? O e-mail tem um sinal de pontuação que não é um separador, ele faz parte do endereço de e-mail. Então, eu preciso ter um tokenizador um pouco mais inteligente. É comum a gente também converter os caracteres para minúsculo, para uniformizar, né, para fazer com que a busca por, sei lá, bola com B maiúsculo encontre bola com B minúsculo. A gente comumente também remove as stop words, que são palavras que tipicamente não têm conteúdo semântico, então artigos, preposições, normalmente a gente remove. O objetivo principal aqui, ou o benefício maior, é a gente ter buscas mais rápidas, porque as stop words podem corresponder até 40% do texto. Então, elas são muito, muito frequentes, e isso vai fazer com que o índice fique grande. E outra etapa que muitas vezes é realizada é o stemming. O stemming é a redução da palavra ao seu radical, com o objetivo de fazer com que formas variantes de uma mesma palavra, por exemplo, da palavra apresentar, então eu tenho apresentar, apresentando, apresentação, apresentei. Se eu remover os sufixos, eu vou transformar todas essas formas variantes para um radical em comum. Isso vai fazer com que uma busca por apresentação encontre um documento que diz apresentando. Então, só para ter uma ideia, a gente vai ver um exemplinho. Aqui eu tenho uma sentença, uma pequena passagem do livro O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Então, aqui está o texto original. Quando a gente tokeniza, a gente tipicamente aqui vai descartar os caracteres de pontuação. A gente converte para minúsculo. A gente remove as stop words. Então, eu tenho aqui aquele quando e pela foram removidos. Eu tenho a preposição em, que também foi removida. E aí, após o stemming, eu vou ter as palavras aqui sem os sufixos. Então, aqui em primeira, eu tenho sem o sufixo, sem o A, que na verdade é uma vogal temática. O aparecera foi reduzido aqui para o radical e assim por diante. Depois de pré-processado, então o texto aqui é indexado. Por que a gente precisa indexar? Porque é inviável, o motor de busca não tem tempo de escanear todo o texto procurando pelas palavras da consulta. Então, a gente vai construir um índice previamente, e esse índice é muito parecido ao índice remissivo que a gente tem no final de um livro. Então, aqui no final do livro, a gente encontra um índice que vai me dizer, vai ter os conceitos do texto e as páginas do texto onde aquele conceito aparece. Isso é muito parecido com o que a gente vai ter aqui no arquivo invertido, que eu vou ter um componente que é o dicionário, e aí um componente que é a lista de documentos, aonde cada uma daquelas palavras do dicionário acontece. Aqui eu tenho, então, as palavras únicas da coleção de documentos. Aqui eu vou ter o número de documentos que contém cada uma dessas palavras e a lista de identificadores aonde essas palavras acontecem. Agora, então, a gente vai falar dos modelos clássicos de recuperação de informação. O que o modelo precisa fazer? O modelo precisa especificar como é que a gente vai representar os documentos, como é que a gente vai representar as consultas e como é que a gente compara documentos com consultas. São 3 modelos clássicos, o booleano, o vetorial e o probabilístico. Todos esses 3 modelos, eles pressupõem a independência dos termos.
que é um princípio que serve para simplificar o processamento. Eu vou supor que a ocorrência de um termo não interfere na ocorrência de outros termos, o que não é verdade, né? Então, a gente sabe que se eu tenho, por exemplo, teclado num texto, é mais provável que eu tenha mouse do que eu tenha, não sei, cortina. Então, a independência dos termos é uma simplificação que tem a desvantagem de fazer com que a gente perca significado. Quando a gente supõe essa independência, a gente adota a abordagem bag of words, ou seja, é como se a gente colocasse as palavras dentro de uma sacola, e uma vez que elas estão dentro da sacola, a gente perde a ordem. A gente tem somente informações de frequência. Um exemplo da perda de informação é que o bag of words para João é mais velho do que José é o mesmo que resultaria da frase que diz o oposto, que José é mais velho do que João. A gente tem exatamente a mesma frequência de cada palavra, como a ordem é perdida, então a gente vai ter uma sentença que diz o oposto, mas a representação é idêntica. Então, o primeiro modelo, o modelo booleano, ele é baseado na teoria de conjuntos e na álgebra booleana. Os termos da consulta são combinados usando operadores booleanos como and, or e not. Os documentos são conjuntos de palavras, então conjuntos não têm ordenação. E ele é um modelo exato, ou seja, ou o documento satisfaz completamente o critério da busca, ou não. Então, não tem a noção de parcialmente relevante, eu não vou dar um score. Com isso, ele não gera um ranking, e isso é uma grande limitação. Do outro lado, ele foi o modelo comercial mais usado por 3 décadas. E ainda, se vocês forem ver, muitos sistemas de busca em bibliotecas, eles adotam um modelo booleano. Aqui um exemplo, a gente tem uma consulta com AND, eu vou estar fazendo uma intersecção das listas de documentos. Ao passo que uma consulta com OR, eu vou estar fazendo a união das listas de documentos. Considerando aquele arquivo invertido que a gente tinha olhado anteriormente, então, se eu quero fazer uma consulta que seja, por exemplo, baleia e casa, então só teria o documento 2, se fosse uma consulta com N. Se fosse baleia or comitiva, eu teria uma lista com os documentos 2, 1 e 5. Então, eu vou computar intersecções e uniões em cima da lista de documentos do índice e não há ordenação. Então, diante dessa limitação, foi proposto o modelo vetorial, cujas ideias básicas vêm lá dos anos 60. Então, a primeira ideia básica do modelo vetorial é que um documento que contém mais vezes os termos da consulta tem mais chance de estar relacionado a essa consulta, de ser relevante para essa consulta. Essa ideia que vem dos anos 50, na verdade, lá do Lum, do Hans-Peter Lum. E a outra ideia básica é que os termos mais raros na coleção são mais úteis para diferenciar o conteúdo dos documentos. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma coleção falando de carros. Então, é muito provável que todos os documentos vão falar de carros. Então, é mais distintivo um documento ter uma característica específica, então é um carro com um motor assim, um carro que tem uma característica específica. Isso vai ser muito mais distintivo do que uma coisa que aparece, uma característica que está em todos os documentos. A ideia é considerar esses dois conceitos, que é a frequência dentro do documento e a raridade do termo, para atribuir scores aos documentos. E uma vez que eu tenho o score, eu consigo montar um ranking. Então, vamos ver sobre essa ideia dos scores. Então, aqui a ideia do IDF, que veio da Karen Spark Jones, que é essa da raridade.
Primeiro componente é o da frequência dos termos nos documentos. Cada termo T em um documento D vai receber um peso que depende do número de ocorrências. Quanto mais vezes ele acontece, quer dizer, mais relação o documento tem com aquele termo. O outro componente, ele é determinado pela frequência de documento, ou seja, pelo número de documentos em que o termo aparece. Só que eu não quero essa frequência, eu quero o inverso da frequência, porque isso me dá uma medida de raridade. Quanto mais raro, maior vai ser esse score. Então, que é o componente IDF. Como é que funciona, então, o modelo vetorial? Ele foi proposto pelo Salton, pegando as ideias da Karen Spark-Jones e do Loom, que já eram bem conhecidas, e aí ele elaborou uma forma da gente representar os documentos e as consultas. Esses documentos e consultas, eles são representados como vetores em um espaço de T dimensões. Esse T é o tamanho do meu dicionário, é o número de palavras distintas que a gente tem na nossa coleção. É o tamanho do dicionário. Nesse espaço vetorial, os termos são os eixos e as consultas e os documentos são representados no espaço de acordo com a força de associação que essa consulta ou que esse documento tem com aquele termo. E essa força de associação é computada pelo esquema TF-IDF. Então, o esquema TF-IDF tem o componente TF, que é maior quanto mais vezes o termo aparece dentro do documento, e ele é maior quanto maior for o IDF, ou seja, quanto mais raro for o termo na coleção. Aqui, então, como é que a gente calcula o IDF? A gente vai fazer um logaritmo, pode ser base 10, normalmente a gente usa base 10. Aqui, o meu N maiúsculo é o número de documentos na coleção, e o meu DF é o número de documentos que contém aquele termo. Se eu tiver um termo, muito frequente, isso aqui vai ficar próximo de 1, e aí vai fazer com que essa razão ficar próxima de 1, vai fazer com que o resultado do IDF fique muito perto de 0. E aí, uma vez que a gente tenha uma representação vetorial para os documentos e uma representação para as consultas, a gente vai calcular a similaridade usando o cosseno. O cosseno é somente o produto escalar normalizado. Então, ele vai ser máximo se os vetores possuírem um ângulo zero, ou seja, o documento e a consulta têm exatamente as mesmas palavras, e ele vai ser zero se o documento e a consulta não tiverem nenhuma palavra em comum. Então, aqui a gente tem, no meu numerador, é o produto escalar, e aqui embaixo, aqui no meu denominador, é o produto das normas do vetor da consulta e do vetor do documento. Então, vamos ver um exemplo de como a gente faz como que a gente computa as similaridades no modelo vetorial. Vamos considerar que a gente tem uma coleção aqui com 5 documentos, são 5 documentos longos, porque cada um é um livro, então são livros importantes da literatura brasileira. Eu obtive esses livros e computei o número de tokens, são 350 mil tokens. Isso dá um vocabulário, ou seja, o número de palavras únicas de 32.594, isso já descontando as stop words. Só que é impossível a gente mostrar as 32 mil aqui no slide, então eu vou mostrar só 7 termos selecionados. Então, aqui estão 7 termos em ordem alfabética. Aqui está o número de documentos em que cada um desses termos aparece. E aqui está o IDF. Então, o IDF mais alto é o do termo mais raro, ou seja, é a palavra que só acontece em um documento. Já que a palavra casa, a palavra dinheiro, elas estão em todos os 5 livros, então o IDF delas vai ser 0, porque se a gente for olhar ali na nossa fórmula aqui do IDF, eu vou ter 5 sobre 5, então vai zerar o logaritmo. Então, olhando passo a passo. Primeiro, a gente vai ter
uma matriz de incidência dos termos nos documentos, que simplesmente vai dizer a frequência de cada termo em cada documento. Quando o termo não acontece, aqui é 0, e aqui, então, a ideia, então, da frequência do termo, do primeiro componente do TF-DF, que quanto maior for essa frequência, maior a associação. Por exemplo, o alienista tem bastante associação com casa, aqui o tempo e o vento também tem bastante associação com casa, e vamos ver aqui, o alienista não tem nenhuma associação com baleia, porque baleia não acontece lá. Então, eu parto da matriz de incidência dos termos dos documentos, aí eu calculo os pesos TF-DF, e aí, para cada documento, eu tenho um vetor que representa esse documento. E agora eu vou estar considerando o componente IDF. Então, mesmo que alguma palavra, por exemplo, casa, que estava em todos os documentos, vejam que o score dela vai zerar, porque esse termo, ele não tem nenhuma utilidade para diferenciar um documento do outro, já que ele acontece em todos os documentos. Então, a utilidade dele é zero. Ao passo que alguns outros termos têm mais importância. Por exemplo, baleia em vidas secas, ele é bem importante aqui. Acho que é o nome de um cachorro no livro. E é bem frequente. E não acontece nos outros livros. Então, uma vez que eu tenha essa matriz, eu recebo uma consulta, eu preciso calcular a representação da consulta, ou seja, o vetor da consulta, também considerando pesos TF-DF. Então, o primeiro termo dessa minha consulta vai ser 0, porque amarelo não aparece na consulta. A consulta só tem 2 palavras, que são comitiva e médico. Comitiva, então, a 4ª palavra, esse é o peso da palavra comitiva na consulta, e ela tem também aqui a 6ª palavra, que é médico, as demais são 0. Então, a minha consulta vai ser um vetor bem esparso, ainda mais esparso do que o vetor dos documentos. Essa é uma característica que os vetores, tanto da consulta como dos documentos, vão ser muito, muito longos e muito esparsos. Então, o tamanho deles vai ser aquele 32.000, porque é um número de termos no meu vocabulário, e a maioria dos documentos não contém todos os termos, né? Então, nenhum documento vai conter todos os termos, e esses vetores são praticamente compostos de zeros. São longos e esparsos. A gente, então, calcula o cosseno entre a consulta e cada um dos documentos, e esse aqui é o resultado. E aí a gente tem uma ordem agora, a gente tem como ordenar. Então, a gente vê que o documento 5 é o que tem o score mais alto, então ele vai ser o primeiro a ser recuperado, depois o documento 1. Quando eu vou montar o ranking, eu vou ordenar pelos scores de cosseno. Então, na prática, a gente vai usar o índice para recuperar os documentos. A gente não vai fazer o cálculo assim, do cosseno em cima dos vetores esparsos. A gente vai usar um índice, porque aí eu vou ter o conjunto de documentos para os quais eu preciso calcular os scores. Se o documento não tem nenhuma palavra em comum com a consulta, eu já sei que o cosseno dele com a consulta vai ser 0. Então, não preciso gastar tempo calculando. Então, só vou precisar calcular o cosseno entre o documento e a consulta, se o documento tiver pelo menos uma palavra em comum com a consulta. É como se eu tivesse um OR implícito na busca. A busca não usa nenhum conector booleano aqui no modelo vetorial, então são palavras-chave apenas. E agora o nosso terceiro modelo clássico, que são os modelos probabilísticos. Há diversos modelos probabilísticos, diversas propostas. Eu vou me ater aqui ao mais influente deles, que é o OCAP-BM25, que é proposto de novo pela Karen Spark Jones e pelo Stephen Robertson. Por que ele tem esse nome? Então, o OCAP era o nome do sistema de busca da City University em Londres, e aí eles começaram a fazer experimentos com as fórmulas que geravam o ranking das buscas nesse sistema.
eles começaram a numerar as formas. Então, tinha BM1, BM quer dizer Best Match. Então, eles começaram a numerar, tem BM1, BM2, BM15, BM11, e aí, de todas as combinações, de todas as tentativas que eles fizeram, a que deu mais certo foi essa, a BM25, que apesar de já ter décadas, até hoje ainda é usado como baseline para vários modelos novos que são criados, ou até se não é um baseline, ele é usado para fazer uma recuperação inicial, porque essa recuperação com vetores esparsos, ela é muito rápida. Ela tem como problema não recuperar, por exemplo, um sinônimo, ela faz uma recuperação puramente léxica, por outro lado, ela é muito eficiente. Então, os sistemas modernos, eles muitas vezes usam uma etapa prévia de recuperação de um conjunto inicial com o OCAP BM25. Então, o OCAP BM25, ele leva em consideração as mesmas noções de frequência dentro do número de vezes que o termo acontece dentro do documento, dentro da consulta. Ele leva em consideração também o tamanho médio dos documentos e o tamanho que está aqui nesse componente, o tamanho médio do documento que eu estou calculando o score em relação ao tamanho médio dos documentos da coleção, e ele tem uma série de parâmetros aqui que a gente consegue ajustar, mas se a gente não quer ajustar, existem valores default que são usados e podem dar bons resultados. Nesse exemplo aqui que a gente está vendo, ele tá usando uma certa informação de relevância, ou seja, ele está usando a ideia que alguns documentos são sabidamente relevantes e outros são sabidamente não relevantes. Mas a gente consegue calcular o BM25 sem essa informação de relevância, e é o que é usado na maioria dos casos. Então, só para ver um exemplo aqui, a gente tem a consulta, mesma consulta que a gente fez, ele só vai calcular os scores, o score para cada termo, né, dentro do documento, somente dos termos que acontecem na consulta, só esses que vão ser considerados. Então, aqui a gente está em laranja, a gente tem os cálculos para a palavra comitiva, e a gente tem em azul os cálculos para a palavra médico, e isso é só para o documento 1. Então, tudo isso aqui é para chegar no resultado de que o documento 1, em relação a essa consulta, ele tem um score de menos 1,69. O que quer dizer esse score negativo? Esse score ninguém vai ver. Então, não interessa se ele dá valores entre 0 e 100, ou entre menos 100 e 50 mil, porque ele só serve para gerar uma ordenação. Ele não tem nenhum significado, assim como 100% é o máximo, 0 é o mínimo. Ele serve para dar a ordenação e ele não é visto, ele não tem significado para o usuário. Aqui a gente vai ver que se a gente computasse o BM25 para todos os documentos da coleção, a ordenação ficaria quase igual à do modelo vetorial. Então, acho que há uma troca de ordem de documentos. Então, esse modelo, apesar de ser bem antigo, ele ainda é bastante usado, bastante influente. Então, agora a gente tem modelos diferentes. Como é que a gente sabe como avaliar? Então, como é que eu sei que sistema que é melhor do que o outro, que modelo que é melhor do que o outro? Como é que eu sei se é bom remover os sufixos das palavras ou fazer expansão de consultas? Então, desde o início da área, a avaliação é um componente muito, muito importante. Então, surgiu meio que junto com o surgimento da área. A gente tem um paradigma de avaliação, que é conhecido como paradigma Cranfield, porque ele foi proposto dentro do Instituto de Aeronáutica de Cranfield, que fica no interior da Inglaterra, por um grupo coordenado por Cyril Cleverton. Então, ele foi um grupo que se debruçou anos e anos sobre como avaliar sistemas de recuperação de informação.
A ideia, então, é para avaliar um sistema, eu vou calcular métricas comparando os documentos que o sistema recuperou em relação a um ground truth. Esse ground truth é baseado na noção de relevância. Então, ele é uma avaliação humana que vai dizer, esse documento aqui, em relação a essa consulta aqui, é relevante ou não é relevante. Então, usar a relevância binária. No paradigma original, é uma simplificação, então usa-se relevância binária. E aí, com base nessa ideia, foram propostas as métricas de precisão e revocação. O que a gente tem aqui? Esse oval grande é a minha coleção de documentos. Aí foi feita uma busca, e a busca recuperou aqui esse círculo em amarelo. Só que os documentos que deveriam ter sido recuperados para a busca são esses do círculo aqui em azul. Essa parte em verde, que é a junção do azul com amarelo, é a intersecção, quer dizer que são os documentos relevantes que foram recuperados. Então, como em toda busca, a gente tem documentos relevantes que não foram recuperados e a gente tem documentos que foram recuperados e eles não são relevantes. Com base nisso, nesses conjuntos, foram definidas as métricas de precisão e de revocação. Para ambas as métricas, o numerador é o número de relevantes recuperados. E o denominador da precisão é o número total de recuperados, ou seja, o número dos documentos que eu tenho aqui no círculo em amarelo. E em relação à revocação, eu tenho como denominador o número de documentos relevantes. Então, quantos que deveriam ter sido recuperados. Então, vamos ver um exemplo. Vamos supor que o meu ground truth, a minha anotação, meus julgamentos de relevância, digam que existem 20 documentos relevantes para uma consulta. A consulta recuperou 40, e desses 40, 10 são relevantes, 10 relevantes recuperados. A minha precisão é o 10 relevantes recuperados, dividido por 40, que é o número de recuperados, então eu tenho uma precisão de 25%. Já a minha revocação é o 10 relevantes recuperados pelo total de documentos relevantes. Então, dá 10 de 20, que dá 50%. Vamos fazer uma mudança aqui. Vamos, então, em vez de recuperar 40, vamos recuperar 20. Então, a precisão aqui subiu, que era 25%, subiu para 50%. A minha revocação ficou igual, né? Porque o número de relevantes continua igual. Aí eu vi, olha, eu fiz uma mudança que aumentei muito a minha precisão. Então, vamos fazer mais uma mudança. Eu vou recuperar só um relevante. E aí, o que acontece nesse caso? Eu tenho um relevante e eu tenho um documento recuperado, desculpem, e esse um documento era relevante. Agora eu consegui a mágica de ter 100% de revocação. Desculpem, 100% de precisão. Mas o que acontece com a minha revocação? Ela baixa muito, porque agora eu tenho 1 de 20. Eu só recuperei um relevante dos 20 que existiam. O que a gente conclui daqui? Altos índices de precisão geralmente são acompanhados por baixos níveis de revocação e vice-versa. Então, se eu quero ter uma fórmula mágica para ter 100% de revocação, o que eu faço? Recupero todos os documentos, todos os relevantes têm que estar lá dentro. Mas aí o que acontece? A precisão vai baixar muito, porque a precisão é em cima do número de documentos recuperados. Já que eu tenho essa característica de, à medida que uma aumenta, a outra diminui, então faz sentido eu ter uma fórmula que combine as duas métricas. Então, eu tenho uma métrica aqui, que é a F-measure, que ela combina a precisão e a revocação numa métrica só. E aí, a F-measure, ela tem aqui um coeficiente, esse beta, que eu consigo ajustar se eu quero dar mais importância para a revocação ou mais importância para a precisão. Então, valores maiores do que 1 vão dar mais ênfase para a revocação e valores menores do que 1 vão dar mais ênfase para a precisão. E aí a gente tem a métrica bastante conhecida, que é a F1, que é quando a gente
usa o beta igual a 1. Nesse caso, a minha fórmula simplifica para 2 vezes P vezes R sobre P mais R, e eu dou a ênfase igual para a precisão e para a revocação. Então, essas são 3 métricas básicas, com uma ressalva. Elas são métricas para avaliar conjuntos. Vamos ver como que ficaria caso a gente quisesse avaliar um ranking. Então, eu tenho aqui um sistema A e um sistema B, que recuperaram documentos com base em uma consulta, e para essa consulta, o Ground Truth me diz que existem 7 documentos relevantes. Se a gente olhar para o sistema A e para o B, os relevantes estão marcados aqui em verde. Então, primeira coisa, a gente diz que tem 7 relevantes. Aqui, o A recuperou só 5, o B também recuperou só 5. Acontece que o A foi melhor, sem dúvida. O primeiro que o A recuperou era relevante, o segundo também. Já no B, o primeiro relevante está lá na 9ª posição. Então, se isso é um motor de busca, está lá no fim da primeira página. Se eu calculo essas métricas que eu recém apresentei, eu vou ter precisão, é 5 de 20, dá 0,25. Revocação é 5 de 7, dá 0,71. E o F1, então a média harmônica das duas, dá 0,37. Sempre lembrando que se é uma média harmônica, ele vai estar mais perto do valor mais baixo aqui, né? Das médias, a harmônica é a mais baixa. Qual seria o score para essas 3 métricas no sistema B? Então, idêntico. O que a gente conclui daqui? Que não deveria ser surpresa, né? Métricas que são para conjuntos, elas não servem para avaliar rankings. Isso é esperado, já que o conjunto não tem ordenação. A nossa tarefa é a gente quer avaliar um ranking, porque a gente quer dizer que é melhor o sistema A do que o sistema B. Então, eu vou ter que usar um outro tipo de métrica, e a métrica comumente usada é a precisão média. O Average Precision tem essa sigla AP. O que essa métrica faz? Ela calcula quantos documentos relevantes são recuperados, considerando também o quão próximo eles estão do topo do ranking. O que seria uma recuperação perfeita nesse caso? Existem 7 relevantes, os 7 vão estar nas primeiras 7 posições. Então, isso seria um sistema que vai ganhar nota máxima, vai ganhar 100% de Average Precision. Esses aqui não foram perfeitos. Vamos ver que nota que eles vão tirar em termos de Average Precision. E a Average Precision é calculada dessa forma, eu vou fazer uma média em que eu vou considerar todos os documentos aqui relevantes recuperados, e que é essa função aqui, se o documento na 40ª posição for relevante, ele vai ganhar nota 1, senão ele vai ganhar nota 0, e aí todo esse termo vai ser anulado. Vamos ver com um exemplo, então. E aqui faltou eu explicar que a precisão média, que é a Average Precision, é para uma consulta. Acontece que eu não vou decidir se um sistema é melhor do que o outro somente com base em uma consulta. Eu tenho que fazer um conjunto significativo, 50, 100 pelo menos. Então, quando eu tenho várias consultas, eu vou calcular a média dessas médias, que é a Mean Average Precision, ou MAP. Então, se eu quiser dar uma nota para um sistema, essa nota vai ser o MAP, que vai considerar aqui um conjunto de consultas, que esse conjunto Q. Vamos ver, então, como é que é o cálculo da precisão média, do AP. Então, no sistema A, eu vou ter para cada relevante recuperado, eu vou dizer quantos relevantes recuperados tinham até aquele ponto, pelo total de recuperados. Então, nesse primeiro, eu tenho um relevante recuperado de um total de 1. Então, 1 sobre 1. Aqui eu tenho 2 de 2. O próximo relevante recuperado, ele está na posição 3, ele está na posição 4, e ele é o terceiro relevante, então 3 de 4. O quarto relevante recuperado está na posição 6. O quinto relevante recuperado está na posição 7. E aí eu vou fazer uma média. Só que
a minha média aqui não vai ser com 5, a minha média vai ser com 7, porque eram 7 documentos relevantes. O que acontece com o sexto e o sétimo? Eles vão ser 0, porque não foram recuperados. Então, vou dividir aqui por 7. Então, o score de precisão média para o sistema A foi de 0,61. Vamos ver, então, para o sistema B. Eu tenho o primeiro relevante está na posição 9, o segundo relevante está na posição 12, o terceiro está na posição 14, e assim por diante. O quinto está na posição 20. Fazendo a média, então, eu tenho que o score da precisão média deu 0,14. Então, sim, essa métrica, a precisão média, conseguiu me dizer que o sistema A é muito melhor do que o sistema B. Então, é uma métrica que é feita para avaliar rankings. Além dessa métrica, existem outras, e existe uma forma visual da gente enxergar aqui a revocação e a precisão, que são as curvas de revocação e precisão. A gente vai plotar a precisão em 11 pontos de revocação, então eu vou de 0 até 1, com incrementos de 0, 1. E aí existe uma regra de interpolação para eu desenhar essas curvas, e essa regra de interpolação, que eu não vou entrar em detalhes, mas ela é bem simples, ela faz com que a curva fique monotonicamente decrescente. A ideia é que quanto maior a área sob a curva, melhor é o sistema. Então, aqui a gente vê que o sistema em verde, que é o sistema C, foi o melhor de todos, e o sistema A, que é o em azul, foi o pior de todos. Então, as curvas são bastante usadas. Não faz sentido eu colocar uma curva só num plot, a gente geralmente coloca várias, que é para a gente fazer uma análise comparativa. Se o sistema tivesse obtido a recuperação perfeita, a minha curva seria uma reta lá em cima no 1, que nem aparece aqui. Então, seria uma reta lá no 1. Existem outras métricas, por exemplo, quando a gente não tem o completo de relevantes, ou seja, para uma busca na web. Uma busca na web é impossível a gente saber quantos documentos relevantes existem. Então, eu não posso calcular a precisão média, porque eu preciso, para a precisão média, eu tenho que saber o total de relevantes para cada consulta. Inviável, então. Já eu consigo calcular, por exemplo, a precisão no primeiro documento, que é simplesmente olhar para o primeiro documento e dizer se ele é relevante. Ou então, a precisão até o quinto documento. Olha, dos primeiros 5, quantos são relevantes? Então, essas são métricas que também são bastante usadas, principalmente para essas situações em que a gente não conhece o conjunto total de relevantes. E uma outra métrica que é muito usada, em especial quando só existe uma resposta correta, é o Mean Reciprocal Rank, que é o inverso da posição do primeiro documento relevante retornado. Ou seja, se o primeiro relevante retornado está na segunda posição, vai ser 1/2, vai ganhar 50%. Se está na terceira posição, vai ganhar 33%. Métricas que a gente falou até agora, elas estão supondo que a relevância é binária, ou seja, só tenho a minha avaliação, meu ground truth diz relevante, sim, relevante, não. Agora, eu tenho muitas situações em que a gente pode querer discriminar, eu posso ter 4 níveis de relevância, eu posso ou mais. Nesse caso, a gente vai ter que usar uma outra métrica de avaliação para que leve em conta esses múltiplos níveis de relevância. Uma métrica bastante usada é o NDCG, que traduzindo para português é o ganho acumulado, descontado, normalizado. Ele foi proposto em 2002 por um grupo de finlandeses aqui, o Carl Järvelin, e é usado para rankings quando há diversos níveis de relevância. Vamos supor aqui 4 níveis de relevância: altamente relevante, moderadamente relevante, marginalmente relevante e não relevante. Então, o que seria, para a gente chegar no NDCG, primeiro a gente tem que entender o DCG e o IDCG. Então, o DCG vai ser meio que uma nota para aquela recuperação. Então, para cada
Para cada documento recuperado, eu vou ver se ele é relevante ou não, considerar o nível de relevância do documento. O que seria a recuperação ideal? A recuperação ideal seria ele colocar todos os documentos que são altamente relevantes primeiro, depois os moderadamente relevantes, depois os marginalmente relevantes e, por último, os não relevantes. Se o sistema conseguir fazer isso, então ele foi perfeito. E essa perfeição é o IDCG, que é o DCG ideal. Então, eu vou calcular o DCG da recuperação ideal, e aí eu vou dividir o DCG pelo IDCG, e aí eu vou ter o NDCG, que é essa normalização. Então, vai ser uma razão entre o que o sistema conseguiu e o que era o ideal. Então, também uma métrica que é importante quando a gente tem esses diversos níveis de relevância. Agora, como é que a gente faz para calcular todas essas métricas? Como eu falei, a gente precisa ter um ground truth, que são os julgamentos de relevância. Esses julgamentos, eles vão ser feitos para um corpus de documento, ou seja, uma coleção de textos, e as consultas, que muitas vezes são chamadas de tópicos. Obter um corpus é fácil, a gente faz um crawl na web, baixa um dump da Wikipedia e esse é o corpus. Elaborar consultas é um pouco mais custoso, mas ok, é uma coisa que a gente consegue fazer em 2 dias, a gente lê documentos e elabora 50 consultas. Agora o problema está aqui, nos julgamentos de relevância. Porque aí eu vou precisar dizer quais documentos são relevantes para cada consulta, esse ground truth. Então, esse é o que tem um alto custo de obtenção. Por essa razão, existem poucas coleções de teste, ainda mais se a gente for considerar a língua portuguesa. Então, vou falar rapidamente de algumas coleções de teste que existem para português. A primeira delas é a coleção Chave, que foi criada no escopo de uma campanha de avaliação chamada CLAY, que é a Cross Language Evaluation Forum, que é uma iniciativa que começou no ano 2000, financiada pela comunidade europeia. Então, eles tinham essa ideia de a gente precisa abraçar o multilinguismo, estender os recursos para todos os idiomas oficiais da União Europeia. Muitas das coleções de teste foram criadas dentro dessas campanhas de avaliação, como o CLAY, o TRAC, que é uma norte-americana, o NTCIR, que é uma da Ásia. Então, eram grupos de pessoas que se juntavam e organizavam campanhas de avaliação para melhorar a qualidade dos sistemas e para estender para mais idiomas. Então, essa coleção foi criada pela Linguateca, então deram uma grande ajuda nessa coleção. Ela tem notícias da Folha de São Paulo, de 94 e 95, e do jornal português O Público. Somam mais ou menos 150 mil documentos. Existem 100 consultas, mais os julgamentos de relevância feitos por humanos. E são notícias de jornal, então os tópicos são bastante diversos. Existe uma outra coleção, então, que foi criada aqui dentro do escopo de um projeto da Petrobras, que eu coordenei, um projeto de colaboração com geocientistas, com geólogos. A gente coletou tese, dissertações e artigos no domínio geocientífico, elaborou consultas e julgamentos de relevância humanos. Então, são só 21 mil documentos, mas são documentos muito longos. Então, a média é de 100 páginas por documento. Existe uma que bem diferente, que são as traduções da MS Marco, que foram elaboradas por um grupo da Unicamp, em que o Rodrigo Nogueira participaram, que a MS Marco é uma coleção feita de consultas que foram retiradas do log de consultas do Bing, que é o motor de busca da Microsoft. Então, são vários documentos aqui, 8 milhões de documentos,
e aqui um grande número de consultas, 7.000 consultas, e com as respostas humanas para aquelas consultas. E é originalmente em inglês, e aí o esforço aqui do pessoal da Unicamp foi traduzir para vários idiomas, incluindo o português. Mais recentemente, a gente teve a proposta do Coati, de novo aqui pela Unicamp. A diferença aqui é que os documentos são originalmente em português, são páginas web em português, mas, por outro lado, os julgamentos não são humanos, os julgamentos são do GPT-4. Então, mais barato de criar do que empregar humanos, porque o tempo para se fazer julgamento é custoso. Alguns exemplos de consultas dessas coleções, de algumas coleções que a gente mencionou. Então, aqui a consulta-chave, essa está até bem de acordo com o nosso momento atual. Então, uma consulta que quer saber qual foi o filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Ela é separada em 3 partes, então tem um título, que é bem resumido, uma descrição, em geral uma descrição em linguagem natural, e uma narrativa. Essa narrativa, o objetivo é tentar auxiliar quem está fazendo o julgamento de relevância, saber como discriminar se um documento é relevante ou não. Aqui na coleção Regis, que é do domínio geocientífico, então a gente vê que as consultas já são bem mais específicas, quer saber sobre um campo de petróleo, né? Como é que é a permeabilidade no poço no campo de Marlim. E aqui na MS Marco, a gente tem uma consulta que é como limpar copos de melamina manchados. Então, são consultas em linguagem natural e a resposta é uma passagem curta, os documentos. Aqui os documentos são teses, dissertações, artigos, aqui os documentos são notícias de jornal. Mas então, como é que a gente cria uma coleção de teste? A primeira coleção, como eu falei anteriormente, ela foi desenvolvida no Cranfield College of Aeronautics, então ela era composta por resumos de documentos sobre aeronáutica, 1.400 resumos, então bem pequena, 225 consultas. Cada documento foi julgado por mais de um avaliador. Isso vai dar mais de 500 mil de julgamentos de relevância, porque eu tenho 225 consultas, 1.400 documentos, vezes 2 avaliadores, dá 630 mil aqui. Então, como é que é o processo? Tenho coleção de documentos e eu tenho as consultas, aí eu vou gerar todos os pares de um documento com uma consulta, peço para os humanos avaliarem. Então, esse humano aqui de cima deu um conjunto de avaliações, esse outro humano deu outro conjunto de avaliações e a gente vê que houve uma discrepância aqui. Tem um documento que o primeiro humano disse que era relevante, o outro disse que não era. Então, a gente vai ter que envolver outra pessoa para desempatar e aí a gente tem o conjunto final de julgamentos de relevância. Quer dizer, impraticável para coleções maiores. Só para dar um exemplo, para aquela coleção, a coleção-chave, que tem 150 mil documentos sem consultas, se fossem 2 julgadores, 2 avaliadores, isso daria 30 milhões de julgamentos. É impraticável. Então, uma proposta também da Karen Spark Jones, ela de novo, foi o método pooling, ou seja, a gente não vai avaliar todos os pares de consultas e documentos. A gente vai usar sistemas de RI para recuperar candidatos. E esses candidatos, eles vão para um pool, para um repositório. A gente vai escolher um critério para filtrar esse pool e vai dizer que, esses top 50 documentos, top 100 documentos para cada consulta vão ser avaliados por humanos. Então, aqui já reduz bastante o trabalho de avaliação. O primeiro humano dá seus julgamentos, o segundo humano dá seus julgamentos, e aí um terceiro é usado quando há discrepâncias. E aqui tem o julgamento, o conjunto final.
O nome pooling é porque são criados repositórios a partir dos resultados de diferentes sistemas. Por que eu preciso de diferentes sistemas? Porque quanto mais variedade eu tiver, mais chance de eu ter encontrado todos os documentos relevantes. O que vai ser julgado são só os top N que estão aqui no pool. Isso reduz o esforço de avaliação. Os não julgados são considerados não relevantes. Então, os documentos que não passaram aqui pelo julgamento humano, eles vão ser considerados não relevantes. Como o pool é construído com documentos retornados por vários sistemas, então existe uma chance da gente ter encontrado todos. Então, esse paradigma de avaliação, ele é bem antigo, ele é bem estudado, existem vários trabalhos que avaliam a qualidade desse paradigma. Aqui é um trabalho de 2000, que ele compara os julgamentos, então, um conjunto de relevantes elaborado por diferentes grupos. E aí ele vê que tem uma correlação bem alta. Então, é correlação do quê? Quer dizer, se eu uso um conjunto de julgamentos de relevância, esse conjunto me diz que o sistema A é melhor que o B e o B é melhor que o C. Agora, se eu uso um conjunto que veio de outro lugar, a grande chance é que esse outro conjunto vai me dizer a mesma coisa. Como o nosso objetivo é saber qual sistema é melhor, qual configuração é melhor, então, essa metodologia, mesmo que a gente não tenha julgado todos os documentos, ela é robusta. Então, a conclusão é que o valor do score pode mudar, mas a relação de ordem entre os sistemas, eu saber qual que é melhor, qual que é pior, tende a ser a mesma. Agora, então, o que é uma tendência atual? Em vez de ter julgamentos humanos, que são caros, em termos de custo, de tempo, a gente está empregando bastante julgamentos por Large Language Models. Qual que é a ideia aqui? Sumir com a interferência humana. Então, a gente vai usar agora julgamentos de um robô. Então, elimino aqui os humanos, uso lá o ChatGPT, DeepSeek, Llama, algum Large Language Model vai olhar para os documentos que estão no pool, porque mesmo sendo um julgamento automático, eu não quero gastar todo o meu orçamento de pesquisa avaliando todos os pares aqui, então aquela parte da seleção, da pré-seleção dos julgamentos dos documentos que vão ser julgados ainda é importante. O robô, então, vai julgar apenas esses pares que estão no pool e vai gerar um score. Então, isso parece ser uma tendência bastante forte aqui. Aqui tem alguns artigos que são recentes, são do ano passado, 2023, 2024, alguns poucos, né? Porque isso virou uma tendência bastante importante. A gente tem workshops que têm avaliado, se dedicado a avaliar isso, e as questões que a gente ainda não sabe será que a gente ainda precisa dos humanos? Em um congresso recente em que eu participei, parece que está se criando um consenso dizendo não, os modelos são bons o suficiente para fazer esse julgamento, a correlação entre o julgamento do modelo e o julgamento dos humanos é bem alta. Existem variações entre julgamentos de dois humanos e essas variações são parecidas com as variações que a gente encontra entre um robô e um humano. O que a gente ainda não sabe? Será que num domínio específico, num idioma com poucos recursos, será que o humano ainda é importante nesse contexto? Então, isso a gente ainda precisa ser determinado. Parece que para domínios genéricos e idiomas com muitos recursos, como inglês, chinês, que não precisa mais de interferência humana. Bom, então a gente está se encaminhando para o final. Eu fiz aqui uma introdução à área,
a gente falou dos modelos, falou bastante do paradigma de avaliação. E o que ficou de fora? Bom, ficou de fora assim, um universo inteiro. Todos 60 anos de trabalho que se tem em técnicas de melhoria da qualidade para resolver os problemas da sinonímia e da polissemia. Toda uma era que se trabalhou em como que a gente aprende uma função de ranking, que é o Learning to Rank. As abordagens mais recentes, que são baseadas em vetores densos. Então, antigamente, o que eu mostrei, os modelos clássicos, a gente tem vetores que são longos e esparsos. Agora, a gente tem vetores mais curtos e densos, que conseguem calcular a similaridade, ou conseguem incorporar, de alguma forma, a similaridade semântica. Como é que é o re-ranqueamento usando modelos neurais, também bastante popular. A gente não falou de recuperação de informação na web, então como é que é na vida real, como é que o motor de busca tem que lidar com spam de links, com páginas que são falsas, com conteúdo que é fake. Então, todas essas questões assim da selva da web a gente não abordou. Então, a ideia aqui é fornecer assim, o super básico da área, que é sempre bom também relembrar, né, para a gente entender essas coisas mais avançadas. Muitas vezes é bom dar um passo atrás e enxergar os porquês, ou como é que funciona, a parte bem inicial da área de recuperação de informação. Então, espero ter motivado vocês a procurarem mais sobre o tema. Então, é uma área bem interessante e que ainda é relevante, apesar de todo o desenvolvimento e todo o amadurecimento das técnicas. É isso, muito obrigada. Eu estou aberta a perguntas, fiquem à vontade.